Fala galera, tudo bem? Sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. E hoje nós falaremos de um tema político, sobre o que é tirania. Tentaremos remontar aqui ao longo da história algumas características, das formas tirânicas de poder. Mas antes de começar a nossa aula, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e também que deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Bom, tirania. O que é tirania? Essa questão é muito importante por vários aspectos. No tempo contemporâneo, toda vez que a gente tem determinada forma mais autoritária de poder, determinado governante que age de maneira autoritária, determinada manifestação mais autoritária, tendemos a considerá-lo, ou pelo menos usar esse adjetivo, um tirano e tal. Mas na verdade, como que se manifesta, se organiza as características de uma real tirania mesmo, Então nessa aula eu quero fazer aqui em 3 grandes momentos essa explicação. Primeiro, demonstrar a originalidade da ideia de tirania, remontar o caso da Grécia Antiga, mostrar uma reflexão, duas, na verdade, reflexões, uma de Aristóteles e outra de Montesquieu, que são 2 filósofos importantes, políticos, e também colocar uma polêmica final aqui com Alex de Tocqueville a respeito da questão da tirania da maioria, ou seja, nós tentaremos dialogar um pouquinho sobre democracia e tirania. Em primeiro lugar, primeira coisa importante, a tirania, a própria palavra tem uma origem grega, tiranos, que vem do mundo grego de clássico, que significa literalmente poder ilegítimo. Aquele que sobe no poder, aquele que é ilegítimo. Aí vem a grande questão, o que é legitimidade, Como que a gente pode definir o que é legítimo, então, se uma tirania é ilegítima? Legitimidade tem a ver com aquilo que tem uma determinada aceitação social. Se a gente pegar aqui na sociologia, por exemplo, o Max Weber, dizia que a tirania, dizia que a legitimidade, na verdade, é uma determinada forma de atribuição de uma determinada aceitação. Então eu vou agir de determinada maneira e garantir uma aceitação do outro. Por que a tirania seria ilegítima? Ela é ilegítima no sentido de que o poder é exercido sem consentimento do público que é governado. Ou seja, o governante atua com força, atua através de um poder violento. Ao longo da história, se nós pegarmos essa característica, nós teremos aí muitos golpes, Muitos golpes de Estado, inclusive, que obtiveram determinados governantes a se manter no poder por um período histórico muito longo. Mas veja, pode ser que no governo tirânico, o indivíduo suba ao poder, acesse o poder através de uma forma legítima, uma certa eleição ou até um grau de aceitação popular, garantir essa legitimidade. Mas, ao longo do tempo, a sua manutenção do poder seja marcada pelo uso da força e da violência. Então, nesse caso, a tirania ela tem um tipo de exercício que é a manutenção através da força e da violência. Um outro aspecto importante desse primeiro momento é considerar que na Grécia Antiga, a monarquia, até mesmo as formas democráticas de poder, tinham certas exceções. Em determinadas épocas de guerra, geralmente algum tirano tomava o poder, ou seja, as rédeas do poder de uma certa polis, de uma cidade-estado, e ali comandava através do uso da força. Um exemplo muito clássico, considerado inclusive um dos primeiros tiranos na Grécia, foi o governo de Pisístrato, que assumiu a Grécia Antiga através do uso da força e manteve assim durante um grande período de tempo. Importante lembrar que a tirania, ela corrompe fundamentalmente as bases de um governo legítimo do ponto de vista democrático, ou até mesmo do ponto de vista aristocrático. Porque um tirano não necessariamente é um grande aristocrata, porque ele não vem de uma família, por exemplo, que tem legitimidade histórica para se manter no poder, tipo uma hereditariedade. Então, dessa forma, um governo tirano, ele é exercido, ele é praticado, ele é mantido através do uso da força, ok? É importante nós aqui sustentarmos, inclusive, nossos argumentos através de alguns autores, algumas referências históricas importantes. Inclusive, eu vou fazer aqui agora um diálogo lá com a disciplina de filosofia, para a gente conseguir, na verdade, buscar as origens das reflexões sobre o que é tirania. Na própria Grécia, o filósofo Aristóteles, que aparece aqui na tela para vocês, fez uma grande reflexão no livro A Política. Uma obra muito conhecida dele, inclusive aqui para nós da ciência política também é uma obra de relevância e referência. Aristóteles utilizou uma teoria no qual ele se baseou nas formas puras e impuras do poder, considerando a priori alguns modelos como a monarquia, como a própria aristocracia e até a própria democracia como formas de exercício de pureza do poder. E as suas corrupções, ou seja, as suas formas impuras como degenerações. Então a corrupção da monarquia geraria a própria tirania. As reflexões aristotélicas são colocadas do ponto de vista de pensar que a monarquia,
o rei exerce o poder através de leis fixas, através, por exemplo, de uma cultura tradicional, principalmente a noção de hereditariedade no poder, né? No qual o poder de pai para filho é passado de geração em geração e isso gera uma continuidade hereditária do poder. Num governo tirano, justamente por corromper os princípios da monarquia, há uma quebra radical e completa das estruturas de hereditariedade e até mesmo de leis fixas, de normas tradicionais. A tradição ela é quebrada, ela é completamente destruída, né? Vamos dizer assim, até desconstruída, para se construir um governo violento e forte. No caso de Montesquieu, um filósofo do século XVIII, né, um teórico que viveu praticamente grande parte da vida no século XVIII, numa obra dele bem famosa, conhecida como O Espírito das Leis, né, uma obra famosíssima de Montesquieu, ele vai determinar que as tiranias, na obra dele, tratado às vezes com outros conceitos, às vezes de outra maneira, é pensado inclusive como uma forma de abuso completo contra toda forma política. Não há justiça, não há possibilidade de nenhuma justiça com Montesquieu através, né, de um governo considerado tirânico. Por quê? Porque as formas tirânicas do poder, elas solapariam, elas quebrariam o princípio da alternância do poder, que é fundamental em regimes democráticos, e além do mais, contra os abusos da concentração do poder. Então o próprio Montesquieu, em vários dos seus momentos, na obra conhecida, né, famosíssima dele, O Espírito das Leis, vai determinar que é importantíssimo contra as tiranias que o poder freie o poder. Princípio, inclusive, muito conhecido pela tripartição dos poderes, no qual Montesquieu determinaria legislativo, executivo e judiciário, com 3 funções específicas para manter, né, uma justiça consolidada, uma forma de poder realmente perene. É importante lembrar que a reflexão de Montesquieu está num outro momento que é de Aristóteles. Aristóteles vive na antiguidade, né? No entanto, quando Montesquieu faz suas reflexões sobre a tirania já é pensada como uma forma adjetivada, meio que pejorativa, né? Então quer determinar um governo e um xingamento, mesmo uma ofensa a um governo, é chamado de tirânico nesse sentido. Então guarde aí essas 2 reflexões, uma de Aristóteles e a outra de Montesquieu. O nosso último momento aqui da aula é para falar agora sobre uma obra específica, na Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, considerado, ou por alguns autores, como o maior historiador, o maior, abre aspas, cientista político, né, da democracia norte-americana, sendo ele um francês. Numa obra dele, né, como eu acabei de citar, na Democracia na América, Alexis de Tocqueville vai fazer uma reflexão bastante interessante a respeito não dos tipos de governo tirânicos, mas das expressões tirânicas dentro de regimes democráticos. Aqui agora eu preciso muito do exercício da sua imaginação para a gente conseguir elaborar algumas ideias. A primeira delas é entender assim, será que toda forma de democracia realmente se equivale à justiça, né? Ao que me parece, a democracia é de fato uma forma de governo mais aceitável popularmente, né, entre as pessoas comuns. Se sair perguntando por aí se gostam ou não da democracia, ela tem necessariamente uma boa aprovação. No entanto, o que Alexis de Tocqueville está considerando são as possibilidades de construir uma certa tirania, uma espécie de despotismo através do discurso de maioria. Um exemplo fundamental que ele dá é a possibilidade de uma eleição livre no qual se vence necessariamente por maioria. Ou seja, a democracia nesse caso não passaria por um ato deliberativo, racional, discutido popularmente, mas antes de tudo, por uma forma de voto de maioria absoluto. Ou seja, é possível então manipular, construir, determinar gostos populares comuns a um certo ambiente e esses gostos comuns equivaleriam à maioria e vencer. Até a própria eleição norte-americana, justamente baseada em princípios de maior controle, não necessariamente por voto de maioria absoluto, serve para frear esses tipos de abuso. Porque não necessariamente 50% de votos mais um equivale a uma justiça. Então pode ser que às vezes 90% de uma população aprove determinada medida e essa medida ainda assim seja, inclusive, uma medida autoritária ou não justa. Essas reflexões de Alexis de Tocqueville ainda pairam no século XVIII, ou seja, são reflexões antigas e me parece que a democracia no nosso tempo precisa pensar nesse aspecto. Será que o ato do voto, necessariamente apenas a escolha deliberada de representantes ou de certas medidas, equivale ao que é justo? Será que anteceder
uma votação, a um debate racional pleno, de participação real e efetiva das populações ali envolvidas, não seria mais justo? Essa é uma reflexão que o Alex de Tocqueville faz na sua obra sobre a democracia nos Estados Unidos. É importante lembrar que nós podemos pegar duas grandes ideias de tirania. Uma forma política, né? Um exercício que ao longo da história foi muito comum. Citar casos aí como Hitler, Napoleão, determinados autores, determinados políticos, na verdade, que atuaram de maneira tirânica. Mas, ao mesmo tempo, pegar as expressões tirânicas, que mesmo em regimes democráticos consolidados, sólidos e históricos, ainda permanecem. Me parece que ainda há uma forma de uso de violência do poder, mesmo ele com uma aparência democrática. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre tirania. Se você gostou, deixa um likezinho aqui, um comentário generoso aqui embaixo para nós. Não se esqueça de acompanhar o Brasil Escola nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e outras plataformas, inclusive dos nossos podcasts. Eu agradeço você, a sua audiência e até a próxima videoaula.